Fala galera, tudo show com vocês? Aqui é o Gabriel CBO e eu queria trazer um checklist para você usar em todas as apresentações. Primeiro assunto, antes de você produzir um conteúdo, produzir uma ideia, e a sua ideia é muito importante, tenha isso em mente. A sua ideia é realmente muito importante porque pode transformar a concepção das pessoas a respeito daquele assunto. Então as suas palavras vão funcionar como um guia turístico realmente, que vai guiar os teus ouvintes nessa viagem muito divertida ou então muito reflexiva, enfim. Vai transformar. A ideia da tua ideia deve ser... A ideia da tua ideia foi outra. A ideia por trás do teu conteúdo deve ser transformar, impactar a maneira como as pessoas enxergam, influenciar elas a partir do momento que elas se deparem com aquele conteúdo novamente, elas nunca mais pensem da mesma forma, porque foram influenciadas por você. Então, um checklist bem básico, você deve ter em mente o seguinte: esse assunto te apaixona, é o primeiro ponto. Ele tem que te apaixonar, ele tem que te gerar conteúdo de valor para si mesmo, tá? Eu imagino que isso vai gerar mais proximidade do impacto que você quer causar. O segundo ponto muito importante do checklist é o seguinte: esse assunto, ele realmente pode despertar o interesse dos meus ouvintes, ele é interessante, é um assunto que pode ser instigado. O terceiro ponto muito importante é: esse assunto já foi abordado pelos meus ouvintes, será que eles já ouviram bastante sobre esse assunto? Beleza, se eles ouviram bastante sobre esse assunto, eu posso trazer o mesmo assunto, só com uma conotação transformadora. Ou não, poxa, eu vou pensar de fato que a transformação vai ser maior se eu trouxer um novo assunto para eles. Esse é o terceiro ponto, certo? O quarto ponto no nosso checklist, para não me perder, é muito importante que as informações sejam preciosas para o teu ouvinte. Então você precisa ter em mente que o teu ouvinte é o ponto de partida para você construir a tua ideia. Imagina se você vai falar sobre a transformação que o Uber trouxe e por mais boa intenção que você tenha, e o teu público é de taxistas. Imagina lá, o sindicato de taxistas, você vai falar para eles e você vai falar sobre a transformação gerada no mundo pelo Uber, e que foi muito bom, maravilhoso, enfim. Imagina só, não ia combinar muito, né? Então, o assunto deve ser de acordo também com a transformação provocada que você quer causar para os teus ouvintes. Não que os taxistas não possam ouvir sobre o Uber, mas eu imagino que quando eles estão em conjunto, isso não vai dar um negócio muito bom para você. Enfim, o quinto ponto, muito importante para ser trabalhado, é: eu consigo explicar com os exemplos necessários, com os argumentos necessários, com os fatos, com as histórias, esse assunto. Será que eu consigo ter base para isso? O sexto ponto do checklist deve ser: rapaz, eu consigo reunir autoridade suficiente para explanar sobre esse assunto, 18 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos sobre esse assunto, a ponto de transformar realmente a concepção das pessoas a respeito dessa ideia. O sétimo ponto, muito importante dentro do checklist, deve ser: quais são as 15 palavras que, montando uma frase, conseguem resumir bem a minha apresentação, a minha palestra? Quais são as 15 palavras que conseguem reunir bem aquilo que eu quero trazer para vocês? Por exemplo, nessa apresentação que eu estou gerando para vocês, eu quero fazer a seguinte reorganização da minha ideia. Um checklist poderoso para toda a apresentação de impacto. Então eu consegui reunir com menos de 15 palavras até, então até 15 palavras, a ideia central do meu vídeo, da minha comunicação. Então assim, da seguinte forma, deve ser o teu checklist, esses 8 pontos no mínimo, e a gente vai explorar um pouco mais depois também. Fica com Deus, um abraço, tamo junto.